Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o conceito de pressão e alguns dispositivos que são utilizados para medir essa quantidade, como manômetros e barômetros. Um outro resultado que surge dessa análise do comportamento de fluidos em repouso é o que a gente chama de lei de Pascal. Blaise Pascal, por volta do século XVII, aqui, olha, ele diz o seguinte: a pressão que é aplicada em uma região de um fluido confinado, ela transmite-se integralmente a todo fluido na mesma medida. Então, se eu aplico uma pressão num líquido, essa pressão é transmitida. Isso que está sendo dito por esse enunciado. Então, se eu aplico uma pressão aqui, nessa região, nesse pistão aqui, olha, essa pressão é transmitida para todo o fluido. Então, isso permite que a gente diga que a pressão nesse ponto aqui é exatamente igual à pressão nesse ponto aqui, olha. Se eu aplico uma pressão aqui, a pressão é transmitida. Então, se eu estou à mesma altura, à mesma profundidade, da mesma forma, posso pensar aqui, olha, pressão nesse ponto aqui e a pressão nesse ponto, tenho certeza que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Da mesma forma que eu tenho certeza que a pressão no ponto 1 é exatamente igual à pressão no ponto 2. Então, essa ideia de aplicar pressão permite com que eu desenvolva algumas aplicações. Por exemplo, aqui o caso de um elevador hidráulico. Com um elevador hidráulico, se eu fizer o ajuste correto, o dimensionamento correto dos cilindros que estão acoplados dessa forma aqui, eu posso, com a força do meu braço, levantar um carro. Aplico uma força nessa região aqui e essa força se propaga e eleva um carro. Então, como é que a gente consegue calcular essa força baseada nessa ideia de pressão, fluido em repouso, e que quando o fluido está em repouso, a pressão na mesma camada líquida, na mesma altura, é igual. Podemos usar isso para definir, para derivar a força que deve ser aplicada em 1, por exemplo. Então, olha, conceito de pressão, força sobre área. Aqui vai dar F1 sobre área 1. Pressão 2, força 2 sobre área 2. Então, isso me permite dizer que a força 1 é igual a 1 sobre a 2 vezes a força 2. Posso escrever isso de modo diferente. Posso escrever qual é a força resultante no ponto 2. Mas muitas vezes o que a gente tem é isso. A gente aplica uma força que é conhecida. A gente aplica aqui um peso a alguma massa. Né? Então, nessa região, você coloca algumas esferas, algumas bolas de canhão aqui, sabe definir qual é a força 1 e calcula a força 2. Então, a força 2, nesse caso, seria o A2 sobre o A1. Então, isso aqui me dá uma noção de quanto que a força ela seria multiplicada, a força 1 seria multiplicada nesse caso. Então, a força 1 ela é multiplicada de acordo com esse fator aqui, olha. Esse fator é conhecido como ganho mecânico ideal. É a multiplicação da força F1 que leva a uma força 2. Então, quanto maior a razão entre as áreas, se a área 2, por exemplo, for o dobro da área 1, a força 1 é multiplicada por 2. Então, a força resultante, a força 2, é 2 vezes F1. Então, assim, se a gente ajustar o ganho mecânico ideal, a gente determina a força resultante, a força capaz, em função, né, da força 1. Ok?
Uma outra aplicação interessante quando nós estamos estudando essa relação aqui, ali, é o que é chamado de manômetro de coluna. Essa relação ela é formidável. Então, ela me permite fazer o que? Ela me permite relacionar uma diferença de pressão com uma determinada altura. Então, isso aqui pode ser um dispositivo de medida de pressão. Isso aqui pode ser um manômetro. E o manômetro que usa desse conhecimento é chamado de manômetro de coluna. O manômetro de coluna é o dispositivo mais simples que você vai ver de medida de pressão. O que ele é? Ele é uma mangueira com água. Então, digamos que a gente queira medir a pressão desse gás aqui. Olha. Esse é o meu objetivo. Quero medir a pressão do gás. Ou a pressão que o gás aplica aqui, olha, sobre esse ponto. Que o gás está aplicando a pressão sobre a superfície líquida. Então a gente pode usar o manômetro de coluna para medir essa pressão. Como é que a gente poderia fazer isso? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar dois pontos aqui, ó, 2 pontos de referência. A gente sempre vai estabelecer 2 pontos de referência. E esses pontos de referência estão na mesma camada líquida, ou seja, à mesma altura ou à mesma profundidade. Vamos imaginar aqui, ó. Imagina que eu tenho então o ponto 1 aqui e o ponto 2 aqui. Mesma altura ou mesma camada líquida. Camada líquida na horizontal. Então, podemos dizer aqui que P1 é igual a P2. Ok? Agora, P1 igual a P2, o que seria P2 nessa análise? Então, P2, olha aqui, ó, esqueça o lado esquerdo, né? Só observe essa região aqui, ó. Só observe aqui, ó. Fique só olhando isso aqui. Esqueça o outro lado. Então, quanto seria a pressão 1, a pressão 2 aqui, ó? A pressão 2 ela é igual à pressão atmosférica, que é a pressão que atua aqui, olha. Veja que esse tubo está aberto para a atmosfera. Então, a pressão nesse ponto aqui, ó, é a pressão atmosférica, então a pressão de referência, pressão atmosférica, mais ρgH. Então, esse líquido aqui, esse fluido, tem uma determinada densidade. Pode ser a densidade da água, como a gente mencionou. Então, isso daria o quê? Daria ρ da água, ρ do líquido que está ali, vamos chamar isso aqui de maneira geral de ρL, G vezes H. Então, veja que o H ele pode ser facilmente lido, porque ele é o desnível. Se você vem aqui, ó, pega a tua mangueira com água, conecta alguma região de pressão mais alta ou pressão mais baixa e faz a leitura justamente do H aqui, do desnível, entre um nível e outro. Pega um ponto de referência e faz essa medida de desnível. Então aqui a gente teria o que? A gente teria que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, que seria a pressão atmosférica, mais o GH. Só que note o seguinte, a pressão aplicada num fluido ela é propagada, como diz a lei de Pascal. Então a pressão que o gás aplica no ponto 1 ela é propagada para todo o sistema. Então, de fato, a pressão do ponto 1 é exatamente igual à pressão do gás, que é o que a gente quer. A pressão do fluido ela é propagada, ela é aplicada sobre a superfície do líquido. Então isso significa que a pressão do gás, nesse caso, ela é dada por PATM mais o do líquido G vezes H. Olha que bacana, né? Então, essa é uma relação. Isso mostra que nós podemos medir uma pressão
usando uma mangueira com água, usando um manômetro de coluna. Como? Usando uma régua, né, medindo o H por uma régua, usando uma régua. Ou uma trena. Né? A gente consegue ter um dispositivo de medida de pressão bastante simples, à disposição em qualquer situação de interesse, né, onde você queira medir uma pressão. Então você pode medir a pressão do gás assim. Você sabe a pressão atmosférica local, se você está ao nível do mar, por exemplo, em Joinville, isso aqui é 101 kPa. A densidade do líquido, ó, é água, é 1000. Aceleração 9,8. Mediu o H, pronto, tem a pressão do gás. Então, claro que se a gente abrir um buraco aqui, olha, se a gente chegar e abrir o orifício aqui, olha, o que vai acontecer com essa coluna líquida aqui? Ela vai se desfazer, o fluido vai entrar nessa região e esse H no final vai ser zero, porque a pressão do gás vai se tornar a própria pressão atmosférica. Essa seria a situação que nós temos nesse caso aqui. Olha, imagina o caso que nós temos só a mangueira com água. Então coloca um líquido lá dentro. Então, se vocês fizerem esse experimento, vocês vão ver, né? Esses níveis vão ser exatamente iguais. Então, por quê? Porque a pressão que é aplicada nesse lado é igual a essa. Qual é a pressão? Pressão atmosférica. Agora, se você vier aqui, ó, pegar aqui e assoprar, né, colocar a boca aqui e assoprar esse líquido, o que você vai observar? Você vai observar uma coisa assim, olha. Então, esse nível vai cair e esse nível aqui, ó, do lado esquerdo, vai subir. E você vai observar um desnível aqui, olha. Se você mede esse desnível com uma régua, você calcula a pressão que você aplicou no sistema. A pressão, então você tem condição de determinar a pressão que você aplica rapidamente com o sopro. Olha que interessante, né? Então, realmente, esse manômetro de coluna é uma coisa muito simples e muito legal, muito prática, né, para situações aí do dia a dia, aplicações do dia a dia de engenharia. Claro, tem uma questão aqui, olha. Isso depende muito da faixa de pressão que você gostaria de medir. Veja que o H aqui ele é inversamente proporcional à densidade do líquido. Então, se você usa um líquido com uma densidade muito grande, então o H aqui ele tende a cair. Então, às vezes você está usando a mesma pressão e o H tende a cair. Por quê? Porque você está usando uma substância mais densa. Então, a diferença de pressão que você vai medir está associada à altura de H, a leitura que você tem aqui. Se for uma pressão muito alta, essa altura às vezes fica muito alta. E você fica com uma dificuldade de fazer essa leitura. Então, o que se faz nessa situação? Se usa um líquido mais denso. Um líquido um pouco mais denso faz com que a altura lida seja um pouco menor. Então, em algumas aplicações, dependendo da faixa de pressão que você tem interesse, você vai usar um fluido com água. Se as pressões forem muito altas, você pode usar, por exemplo, mercúrio, para que esses desníveis não sejam tão elevados. Se você consiga fazer uma leitura usando, né, uma trena, usando uma régua facilmente. Mas se a pressão for muito alta e usa um fluido de baixa densidade, a altura fica mais difícil de ser lida. Então, um conceito também interessante que a gente pode desenvolver aqui é aquele associado a uma mistura de várias substâncias que são emissíveis. Imagine que nós temos vários fluidos. Temos óleo, temos gasolina, temos água. Então, se a gente mistura
essas substâncias, a princípio, elas são substâncias que não se misturam, são substâncias immiscíveis. E elas tendem a formar camadas aqui. Vamos dizer que a gente esteja trabalhando com mercúrio, com gasolina e com água. Então, como o mercúrio é mais denso, ele vai para baixo aqui. A água, ela é mais leve que o mercúrio e ela é mais pesada que a gasolina, então ela tende a ficar aqui no meio. A gasolina fica aqui, olha. Ela é a mais leve de todas, em torno de 700, 800 kg por metro cúbico, quando que a água é 1000, enquanto que o mercúrio em torno de 13.400, 1000 kg por metro cúbico. Então, você tem essa formação. Como é que você calcularia a pressão no ponto A? Da mesma forma como a gente já raciocinou anteriormente. A gente se imagina como mergulhador e vai mergulhando e passando as camadas. Então, você tem aqui, ó, sai do ponto 0, mergulha até o ponto 1. Qual que é o ganho de pressão? A variação de pressão desse ponto até esse ponto é ρ1 GH1. Vamos dizer que isso aqui é justamente H1. Qual a variação de pressão desse ponto? A variação de pressão desse ponto é ρ2 GH2. Qual é a variação desse ponto? ρ3 GH3. Então, qual vai ser a pressão final? Então, vai ser a pressão inicial, que é a pré-TM, mais ρ1GH1, mais ρ2GH2, mais ρ3GH3. Então, no final, a pressão que a gente vai ter no ponto A é o resultado das diferentes camadas líquidas. Se fosse uma substância de mesma densidade, nós teríamos aqui ρGH1 mais H2 mais H3, que é a altura total. Então, essa é uma aplicação interessante, que é bastante útil quando a gente vai explorar um manômetro de coluna que possui vários fluidos. Então vamos ver aqui, olha. Então imagina a seguinte situação. Você gostaria de calcular a pressão nesse ponto aqui, no ponto 1. Digamos que isso aqui é a pressão de interesse. Então, e você tem um manômetro então, de coluna de vários fluidos. Eles são fluidos immiscíveis e eles formam essa configuração aqui numa condição de equilíbrio. Como é que você conseguiria determinar a pressão no ponto 1 fazendo a leitura desses desníveis aqui, desses valores dH que estão apresentados aqui? Então, essa é um problema interessante que a gente pode usar todos os conceitos que a gente aprendeu até o momento. Então, vamos lá. Como é que a gente faria isso? Tá, meu objetivo aqui é calcular pressão no ponto 1. Pressão do ar. Tá? Então aqui foi dado os valores de H. Foi dado o valor da pressão atmosférica. Foi dado aqui as densidades do mercúrio, do óleo, da água. Esses dados foram fornecidos. Como é que a gente calcularia isso? Vamos ver como é que qual o método que a gente poderia pensar. Vamos pensar no método mergulhador. Então, só que para isso vamos definir alguns pontos de referência. Aqui, ó. O mergulhador se desloca em diferentes pontos. Vamos pensar aqui. Ó. Vamos colocar esses pontos de referência. Aqui, ó. A, B, C, D, E e F. Para a gente sistematizar a solução desse problema. Então, vamos imaginar que o mergulhador está aqui. Ó. Então, ele sai do ponto 1 e se desloca até o ponto A. Então, mergulhou. O mergulhador vem aqui
se desloca do ponto 1 e vai até o ponto A. Esse é o primeiro deslocamento. Então, qual que seria a pressão? Vamos imaginando que esse mergulhador ele tem um sensor de pressão com ele. Então, ele consegue registrar a pressão em todo momento que ele está, em toda a profundidade que ele está. Então, a pressão no ponto A seria o quê? Vamos lá, de acordo com os dados que foram fornecidos aqui. Ó. A pressão no ponto A seria a pressão no ponto 1, que é a pressão de referência, que a gente depois vai determinar, mais, nesse caso da água, vamos representar aqui a água por W, G, H. Nesse caso, o H aqui é H1 mais H2. Ok? Beleza. Chegamos no ponto A. Então, olha, observe que interessante. Ó, ponto A e o ponto B estão na mesma coluna líquida. Estão conectados pela mesma substância, na mesma altura, em relação à referência, por exemplo, em relação à base, ou em relação ao nível inicial. Mas, de fato, eles estão na mesma altura. Então, se eles estão na mesma altura, eles têm a mesma pressão. Então, PA é igual a PB. Ótimo. Então, o mergulhador aqui vem, se desloca, passa por aqui e chega aqui. E ele reconhece, poxa, olhou no manômetro, PA igual a PB. Vamos manter só uma sequência aqui. Ó. Então, o objetivo era B. Partindo de A. Tá, mas ele quer, a ideia desse mergulhador é chegar até o ponto 2. Tá ok? Então vamos fazer isso. Agora o que ele faz? Ele sai do ponto B e vai para o ponto A. Então, agora vamos lá. Então, vamos colocar um ponto intermediário aqui. Ó. Vou colocar um ponto I aqui. Ó. Então, quanto seria a pressão no ponto I? A pressão no ponto I seria a pressão no ponto B, que é a pressão de referência. Ó, agora ele está diminuindo a profundidade, está subindo. Então, seria PB menos o da água, nesse caso continua sendo água, G. Quanto seria? H2. Chegamos no ponto I. Agora eu quero ir até o ponto C. Então lá, meu objetivo é o ponto C. Então, partindo da pressão no ponto I, ele sobe novamente, então ele diminui o peso da coluna líquida. Lembre-se que aqui nós temos força G aplicada nessa direção aqui. Ó. Então, toda vez que a gente desce, você aumenta a pressão sobre você. Então, se ele subiu, menos, só que agora é outro fluido aqui, ó. O fluido é o óleo. Então é o do óleo, G, também aqui, H1, nesse caso, H1. Chegamos no ponto C. Agora ele se desloca mais um pouquinho, ele aqui vai até o ponto D, e ele verifica pelo manômetro, opa, PD igual a PC. Por quê? Porque eles estão na mesma altura, conectados pelo mesmo líquido. Bom, e assim por diante vai, né? A gente vai. Então ele vai lá do ponto D até o ponto C, depois ele vai até o ponto E, depois vai até o ponto F, então e assim por diante. Então agora eu quero, o que vocês vão ter? Vocês vão ter no final, vai ser assim, ó. Vai ser que a pressão no ponto 2, que era a pressão final que ele queria chegar, é igual à pressão no ponto F, menos, se ele sai do ponto F, vai até o ponto E. Só que nesse fluido, nessa região, o que nós temos é mercúrio. Menos o ρ do mercúrio, G vezes H3. Então veja que a gente obteve, né? A gente obteve várias equações. Só que existe uma dependência. Olha, cada equação subsequente ela depende da anterior. Então veja aqui, ó, PA é igual a P1 mais ρW vezes G mais H1
mais H2. Então depois nós temos que PB é igual a PA. Depois que PI igual a PB menos W de H2. Então veja. Então a gente vai indo. Ó. Então PC depende de PI. PI depende de PB. PB depende de PA. Então aqui a gente tem um conjunto de equações para resolver. Então como é que a gente faz isso? A gente só vai substituindo. Ó. Substituir PA em PB, depois PB em PI, depois PI em PC, depois PC em PD, depois PD em PE e assim por diante. Até que a gente tenha uma única equação. Nessa equação final a gente vai ter P2, nós vamos ter P1. Então essa equação ela vai ser a seguinte, ela vai ser uma equação que vai apresentar P1, vai apresentar P2, vai apresentar o W, o do óleo, o do mercúrio. H1, H2 e H3. Então a gente sabe dessa análise que P2 aqui, olha, o que é P2? P2 é a pressão atmosférica local e esse foi dado. Então é um dado conhecido. Esse é um dado conhecido, 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 esse é um dado conhecido. Ou seja, a gente vai conseguir determinar P1 como uma função de todas essas quantidades aqui, ó, de P2, ou aqui ó, da pressão atmosférica, de ρ1, ρ2, ρ3, e assim por diante, até a gente chegar ali no H3. Então esse é um exercício que eu vou deixar para vocês, né? Então vocês fazerem essa manipulação algébrica de modo a conseguir o valor de P1. Deixa eu ver se eu tenho aqui o valor que precisa, que vocês vão ter. Então vocês vão chegar ao seguinte resultado, vocês vão chegar aqui. P1 ela é igual a 129,6. Isso aqui é 129,6, pessoal. Então isso aqui não admite. Se você não chegar nesse valor, você errou algum sinal, algum procedimento aqui. Tá ok? Então, gostaria que vocês fizessem essa demonstração e encontrem. Quero que vocês encontrem então esse valor numérico aqui. Então é importante mencionar que é sempre bom a gente saber fazer essa manipulação algébrica. Em alguns momentos eu eventualmente posso pedir para vocês fazerem uma demonstração de algum procedimento. Então eu aconselho vocês a trabalharem essa relação sem substituir qualquer valor, né, de modo completamente algébrico, usando esses símbolos aqui. E só no final substituírem os dados. Porque é muito fácil a gente se perder nesse tipo de problema. Então minha sugestão é trabalhem completamente de modo algébrico até o final, depois substituam os dados. Então também deixo aqui como um exercício complementar essa medida de pressão que ocorre dentro de um túnel de vento. Então, digamos que você queira saber qual a diferença de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, esse tipo de dispositivo ele é usado para medir diferenças de pressão em diferentes estruturas, né? Você vem aqui e coloca um avião, coloca um carro, coloca uma torre de uma estação elétrica de transmissão e você tem interesse em medir o ΔP. Por que você quer medir o ΔP? Porque a força de arrasto ela pode ser relacionada diretamente a esse ΔP. Então a força de resistência, a força que a estrutura precisa suportar para uma determinada velocidade do vento. Imagine que aqui você tem um túnel com um vento com uma dada velocidade, simulando uma situação onde você tem um ciclone, você tem um furacão. Então você precisa desenvolver uma estrutura que seja capaz
de suportar essa velocidade. Então, e essa análise frequentemente depende do coeficiente de arrasto. E o coeficiente de arrasto depende da diferença de pressão. Então, com o manômetro de coluna, você pode determinar a diferença de pressão de maneira bastante simples. Então, quero que vocês mostrem que a diferença de pressão usando o manômetro de coluna ela é dada justamente por essa relação. Da mesma forma, se a gente estiver trabalhando com um fluido muito mais leve que o fluido do manômetro, que o fluido 2, digamos que esteja trabalhando com água e ar. Ar seja o fluido do túnel da aplicação aqui. Então você pode mostrar também que essa relação se reduz a essa aqui. Ou seja, a densidade do fluido 1 deixa de ser importante. Então, algo que a se notar é que, embora o A aqui, uma outra quantidade geométrica que aparece na análise, ela, embora apareça aqui explicitamente, ela não aparece no resultado final. Ou seja, ela independe disso. A análise de diferença de pressão independe desse nível. Só depende realmente do desnível, que é representado aqui por esse valor dH. Tá bom? Por fim, vamos estudar um pouco mais essa ideia de pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica ou pressão barométrica, ela foi determinada inicialmente por um cara chamado Evangelista Torricelli, lá no século XVII, como a gente vê aqui. Ó. Então, o que o Torricelli fez foi desenvolver o que a gente chama de barômetro. Então, o barômetro é algo bastante simples. Na verdade, ele é uma bacia com mercúrio com um tubo fechado, com uma das extremidades do tubo fechado, como se fosse um tubo de ensaio. Um tubo de ensaio um pouco mais longo. E em função da leitura do H que está aqui, a gente consegue medir a pressão atmosférica. Olha que interessante, hein? Dispositivo extremamente simples para medir pressão atmosférica local. Vamos ver como é que ele funciona. Funciona da seguinte forma. Como é que a gente faz esse experimento? O experimento é feito assim. Ó. Você pega uma bacia de líquido. Então, de modo mais prático, o líquido em geral é o mercúrio. Então eu já fiz esse experimento também. Então é um experimento bastante simples. Você pega um tubo de mais ou menos 1 metro de vidro. O preenche com mercúrio. Então, pega esse tubo, vai lá, ó, coloca o dedo, fecha, deixa ele completamente preenchido com mercúrio, fecha, vira e mergulha isso dentro da bacia com mercúrio e tira a mão. E espera ele estabilizar. Essa é a ideia. Então, ele estabiliza uma determinada altura aqui, olha. Que está mostrado aqui. Então, esse é o manômetro de coluna. Desculpe, esse é um barômetro. Como é que a gente mede a pressão agora? A gente pode medir a pressão usando um balanço de forças. Então, o balanço de forças em Z ele é o seguinte. Vejam como o balanço de força é uma coisa extremamente útil. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um manômetro, tem um barômetro. Então, a quantidade de fluido que está acima da superfície é essa aqui, que a gente representa. Olha. Então, posso fazer um balanço de forças justamente em torno desse excesso, dessa quantidade de fluido que está fora da bacia, acima do nível da bacia, melhor dizendo. Então, e determinar qual é a pressão manométrica. Pressão barométrica, desculpe. Como é que a gente faz isso? Olha aqui, ó. Pontos de referência, né? A gente vai estabelecer primeiro o ponto de referência aqui, ó. Ponto 1. Nós chamamos aqui de ponto B. Tá. Se a gente pegar um ponto aqui, olha. Esses dois pontos estão na mesma coluna líquida. Logo, eles possuem a mesma pressão. Só que a pressão nesse ponto que eu coloquei aqui, vamos chamar de ponto 0 aqui, olha.
Ela é pressão atmosférica. Então, nesse ponto, a pressão é atmosférica. Então, se a pressão aplicada aqui é atmosférica, a pressão aqui também é atmosférica, que é a pressão propagada por uma substância, aplicada sobre uma substância é propagada para toda ela. Então, a pressão aplicada nesse ponto aqui é propagada para essa pressão aqui. Então, se a pressão no ponto 0 é a pressão atmosférica, a pressão no ponto B é a pressão atmosférica. Ok? Olha que interessante essa observação. Quando seria a pressão no ponto C? A pressão aplicada por esse gás aqui. Só que, como eu mencionei para vocês, quando eu preenchi o termômetro, eu eliminei qualquer quantidade de gás. Então esse gás aqui, ele não é ar. Na verdade, esse gás aqui, ele é vapor de mercúrio. Então, o vapor de mercúrio, esse vapor surgiu porque com a queda da coluna líquida, né, houve uma região de vácuo naquela região, nessa extremidade. Então, como é vácuo, um pouco do mercúrio evaporou até equilibrar a pressão nesse ponto. Então, mas mesmo assim, isso aqui é perto de zero, essa pressão. Ela evaporou um pouquinho de mercúrio, mas a pressão é perto de zero. Então, a pressão, a força aplicada aqui em cima é a pressão C vezes a área interna. Como a força C nesse ponto, a pressão é zero, então a força aplicada é zero. Aqui ficaria o balanço de forças, né? Opa! Então o balanço de forças ficaria assim, olha. Então vamos ver. Nós temos aqui a somatória das forças atuando na direção Z. Como essa coluna está em repouso, isso é zero. Vamos imaginar aqui o sistema de referência pode ser esse aqui, Z, X. Então aqui nós temos o seguinte, nós temos que a força C aqui ela é contrária ao sistema de referência, então fica menos a força C, fica força no ponto B mais a força no ponto B. Isso aqui tem um peso, né? Veja, isso aqui é massa vezes G. Temos a massa da coluna líquida. Então a força-peso ela é contrária ao sistema de referência, então isso aqui é menos m vezes g. Ok? Tudo isso aqui dá igual a zero. Então o balanço de forças normal. Agora que a gente utiliza o resultado que a gente determinou. Então eu sei que essa força aqui é aproximadamente zero. Por quê? Porque essa força aqui é a pressão no ponto C vezes a área interna de aplicação. Então, essa força, como a pressão é zero, a força é zero. Então, o que a gente fica? Fica com a força B. Força B, o que é? É a pressão B vezes a área de aplicação, a área interna do cilindro, desse tubo aqui. Então, menos mg igual a zero. Então, a pressão no ponto B é a própria pressão atmosférica, como a gente viu ali. Ó. Então, isso aqui é a pressão atmosférica vezes a área menos igual a m vezes g. A gente viu o seguinte, que a densidade de uma substância é a massa sobre volume. Isso significa que a massa aqui ela é O vezes o volume do líquido. Esse volume aqui ele é a área vezes a altura. Então, logo, nós temos aqui que a massa é ρ vezes V. Isso aqui, ρ vezes área vezes a altura. Então, nós temos o seguinte. Pressão atmosférica igual a H igual a ρ vezes a área vezes H. Opa, faltou um G aqui, né? Então, como a gente percebe, olha, se a área vai embora dessa área,
E a pressão atmosférica, ela é ρ vezes G GH. Isso aqui com certeza merece uma caixinha. Olha que coisa fantástica, pessoal. Então nós temos que a pressão atmosférica local pode ser medida simplesmente conhecendo qual a substância de trabalho, representada aqui por ρ, qual a aceleração local, a nível no ar 9,8, e qual a altura da coluna líquida. Novamente, pelo desnível em relação à altura da superfície externa, a gente consegue determinar a pressão atmosférica local. Olha que coisa bacana a ideia do Torricelli. Então, é curioso que assim, olha. Então, vocês viram ali que essa pressão atmosférica, ela é igual a ρ G vezes A vezes H. Se a gente utilizar água nessa análise, esse H aqui, ele seria igual a 10,3 metros. Então, se a gente analisa essa configuração que está aqui mostrada, a gente conclui que se a gente estivesse trabalhando com água, a altura líquida seria 10 metros, ou seja, um prédio de 3 andares. Então, você teria que construir, ou melhor, você teria que ter um manômetro ou uma mangueira, no mínimo com 11 metros. No mínimo com 10,3 metros. Para fazer essa leitura. Então, você precisa ser, na verdade seria 11, porque você precisa conseguir distinguir, né? Isso. Então, você teria que ter um mínimo, né, de H de 11 metros para conseguir fazer uma leitura com clareza. Então, vejo. Por isso que a gente utiliza mercúrio nas aplicações, porque se eu uso mercúrio, a densidade do mercúrio é muito maior. Sendo uma densidade muito maior, o tamanho da coluna líquida é menor. Então, isso significa que a pressão atmosférica, vamos olhar aqui mesmo, que é aplicada aqui, que depois é aplicada aqui, nesse ponto, ela é capaz de, quando nós consideramos água, essa coluna ela tem 10 metros de altura. Então, a pressão atmosférica ela é capaz de sustentar uma coluna de água de 10 metros. Se for uma coluna de mercúrio, como nós fizemos no experimento anterior, como fez o Torricelli, isso aqui seria 76 centímetros ou 760 milímetros. Então, por isso que quando a gente faz esse experimento, você utiliza um tubo mais ou menos de 1 metro. Então, porque você já sabe a priori que a coluna de mercúrio ela vai ficar em torno de 76 centímetros. Então, é uma maneira de a gente fazer esse experimento sabendo já mais ou menos o resultado que a gente espera. Como você faz esse experimento às vezes em diferentes alturas, você obtém diferentes alturas em relação ao nível do mar, você encontra diferentes alturas de mercúrio equivalentes à pressão atmosférica local. Então, algumas outras observações, pessoal. Então, a área aqui, ela não tem efeito sobre a altura da coluna líquida. Por quê? Porque, como nós já discutimos anteriormente, aquela relação ΔP igual a ρGH, ela independe da forma do tubo. Então, a atmosfera padrão, ela é definida como sendo a coluna d'água de mercúrio, ou melhor, né, a unidade usual que você utiliza para medir pressão barométrica ou pressão atmosférica é a atmosfera padrão. Que ela é definida como a pressão produzida por uma coluna de mercúrio com 760 milímetros de altura a 0 graus Celsius e numa aceleração gravitacional de 9,8
0,07 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a ideia por trás do barômetro. Para a gente concluir, algumas observações interessantes, né? Então, a unidade milímetros de Hg também é chamada de torr. Então, em homenagem ao Torricelli. Então, um ATM é igual a 760 torr, ou um torr é igual a 133,3 pascais. Então, quando a gente fala em pressão atmosférica, é preciso observar a pressão atmosférica é o peso da coluna de ar sobre a área. Então, o peso da coluna líquida. Então, imagina a situação aqui. Nós temos aqui a superfície. Você está aqui. E você quer saber a pressão atmosférica que você está submetido. Então, como é que a gente faz isso, né? Então, na verdade, esse aqui é a nossa atmosfera. Você tem sempre uma quantidade de ar. E aqui em cima você tem vácuo, né? O espaço sideral. Vamos pensar bem longe da superfície. Então, aqui a gente tem o espaço. Ou seja, vácuo. Então, o que acontece? O que é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é o peso de toda essa coluna líquida aqui sobre você. Desculpe, aqui nesse caso, coluna gasosa, né? Você tem uma coluna aqui. Vamos pensar aqui de modo mais simples, né? H. Então, o peso disso aqui é o que? Você tem, digamos, aqui tem uma determinada massa. Então, nós temos aqui, olha, podemos imaginar de modo mais simples, né? Minha situação de referência aqui seria o vácuo, pressão zero. Aqui nós temos a pressão no ponto 2, que você quer determinar. Então, a pressão no ponto 2 seria a pressão no ponto 1, mais o que ali? A gente poderia definir isso também dessa forma aqui, olha. Pressão é força sobre a área. Então, a força que o indivíduo aqui está submetido à força é a seguinte: é a massa de ar vezes G sobre A. Ok? Isso aqui, ó. Força total, força peso da coluna de ar sobre a área, que dá pressão no ponto 2. A gente viu o seguinte, que a pressão no ponto 1 é pressão de vácuo do espaço sideral. Então sobra o quê? Sobra a massa de ar vezes G sobre A. Então P2 é o quê? Vamos lá. A massa de ar. Massa de ar ela é ρ vezes o volume. O volume, o que é? O volume é área vezes a altura. Imaginando, né, por exemplo, um cilindro. Né? A área da base vezes a altura da área dá o volume do cilindro. Então, vezes G. Então, isso aqui vai dar o quê? Sobre A. Então, o que nós temos no final aqui? Ó? P2 igual a O vezes H vezes G. Ou por GH. Então, olha aqui é a pressão do ar, né? Só para a gente tomar como referência. Então, quando a gente sente o efeito da pressão atmosférica, o que a gente está sentindo de fato é o peso da coluna líquida sobre nós. Desculpe.
o peso da coluna gasosa sobre nós, a coluna de ar que vem lá do espaço sideral até nós. E isso, de maneira aproximada, né, é simplesmente um ρGH. Por que eu falo de maneira aproximada? Porque nessa conta aqui eu estou assumindo que a massa de ar é simplesmente ρ vezes A vezes G. Então isso aqui seria, a gente poderia pensar nessa densidade do ar aqui como sendo uma densidade média do ar. Seria uma abordagem para esse problema, só para a gente ter uma visão. Mas o correto, nesse caso, seria a gente determinar a densidade ao longo, determinar a massa de ar seguindo esse procedimento aqui, ó, seguindo algo que é integral de ρ G. Aqui daria área vezes o volume. Vocês deveriam, corretamente, a massa de ar ela seria determinada dessa forma aqui. Então por isso que eu menciono aqui essa ideia de densidade média, só para a gente conseguir enxergar isso em termos do ρGH. Mas tudo bem, isso aqui é só para a gente entender o detalhe. Por que você fala em muitos momentos de pressão da coluna de fluido que está sobre você, pressão da coluna d'água, pressão da coluna de ar. Então, aqui está a explicação, porque isso é sempre o peso da coluna de ar sobre uma determinada área que origina a pressão. Então, quando nós, para ter uma noção aqui, olha, da pressão, do valor da pressão atmosférica, como isso depende do tamanho da coluna, e essa coluna depende da altura que a gente está. Então, à medida que a gente vai subindo, à medida que a gente vai subindo, claro, o tamanho da coluna sobre nós vai diminuindo, logo a pressão diminui. Então, olha aqui, a pressão ao nível do mar é em torno de 101 kPa. A pressão a 20 mil metros é 5% disso, porque o tamanho dessa coluna de ar aqui ela diminuiu à medida que a gente foi para alturas superiores. Então, a pressão atmosférica ela tem vários efeitos sobre nossa vida que a gente não reconhece. Então, leva mais tempo para cozinhar. Então, isso é uma coisa que a gente vai discutir nas próximas aulas. Então, a pressão aplicada sobre o líquido diminui. Como a pressão aplicada sobre o líquido diminui, o líquido evapora mais rápido. Se ele evapora mais rápido, ele evapora abaixo dos 100 graus Celsius, que é esperado ao nível do mar. Então, o que acontece? Que o fluido que é usado para cozimento, ele fica a uma temperatura mais baixa do que 100 graus Celsius. Consequência, leva mais tempo para cozinhar. Então, em regiões mais altas, a gente observa esse efeito. Então, em grandes altitudes, a gente também observa o sangramento no nariz. Então, porque as estruturas internas são muito sensíveis. O nosso corpo, internamente, ele está acostumado a uma determinada pressão perto da pressão atmosférica. Quando a gente vai para grandes altitudes, leva algum tempo para o nosso organismo se adaptar, né, porque o fluxo sanguíneo se adapta àquela nova pressão, que é a pressão externa. Então, a pressão interna continua na pressão atmosférica. A gente vai para uma local, né? Quando a gente sobe, a gente vai para uma pressão externa menor. Então, o sangue continua a pressão alta. E a tendência, às vezes, as estruturas no nariz são um pouco mais frágeis. O que acontece é que essas estruturas se rompem e há sangramento. A gente tem dificuldades respiratórias porque há menos oxigênio. A concentração de oxigênio diminui com a altitude. Então, leva um tempo para o nosso organismo também se adaptar. E algumas influências aerodinâmicas que estão relacionadas diretamente à densidade do ar. À medida que a gente vai para regiões mais altas, a densidade do ar naquela região diminui. Então, como a densidade diminui, quando vocês estiverem estudando força de arrasto, ou a força de lift, a força de sustentação, ela é proporcional à densidade.
Então, se nós estamos numa região mais alta, a densidade é menor. Então significa que a força de sustentação é menor igualmente. Isso significa que as pistas de voo, né, em um aeroporto, elas precisam ser mais longas, porque as velocidades que os aviões precisam atingir precisam ser maiores para conseguir aquela força de sustentação. Então, a pressão atmosférica associada então a regiões mais altas, onde as pressões são menores, ela tem vários efeitos sobre o nosso dia a dia, sobre as aplicações de engenharia. Então, isso é algo que, à medida que a gente evolui no curso de engenharia, a gente vai aprendendo, a gente vai captando essas sutilezas. Bem, pessoal, esse material ele foi preparado com auxílio do livro do Sengio e o livro do Van Wijle, a série do Van Wijle Sonntag. Então, eu agradeço a atenção de todos e nos vemos em breve. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.